Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos no terceiro trimestre deste ano de 2021, que bênção! Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tivemos um encerramento de trimestre maravilhoso, espero que você também tenha tido um trimestre maravilhoso, um encerramento maravilhoso. Aprendemos muito a respeito dos dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, sobre o amor, sobre a graça de Deus, sobre a multiforme sabedoria de Deus. E nós precisamos levar isso para toda a nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Enquanto a igreja estiver aqui, nós precisamos administrar-se bons dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus e também da graça de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande ter todos os irmãos aqui no meu canal, todas as irmãs, todos os irmãos, todas as semanas. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal e eu espero contribuir com o seu ministério de ensino, com a sua vida espiritual. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, principalmente por contribuir com os irmãos. Que Deus continue abençoando você que está aqui envolvido com o meu canal, comentando no meu canal de onde você é e o quanto Deus tem te abençoado por intermédio deste canal. O meu propósito é que meu canal seja um canal de bênção, tanto para a minha vida, quanto também para a vida das pessoas que aqui vêm. Continue comentando no meu canal para que ele cresça e chegue ao alcance de outras pessoas e o YouTube então possa sugerir o meu vídeo para outras pessoas. Quero agradecer você que tem compartilhado as minhas aulas. Deus da pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando grandemente. E hoje nós vamos apresentar a nossa primeira aula do nosso trimestre. E se você ainda não adquiriu sua lição, adquira, na sua congregação. Este trimestre nós vamos falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E eu confesso que eu já estou amando este trimestre. Esta primeira lição falou muito comigo, que precisamos aprender com estes homens, de Deus, que foram de Deus, escolhidos por Deus para estar ali apacentando o povo de Deus. E nós vamos aprender durante todo ao longo deste trimestre sobre os acertos e sobre os erros destes homens. E hoje na lição de número 1 nós vamos falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender muito a respeito desta lição, deste grande homem de Deus, os seus sucessos e os seus fracassos. E eu estou feliz também porque nem todas as regiões deixarão de estudar este trimestre. Houve uma polêmica muito grande a respeito deste comentarista, mas nós vamos aprender bastante com esta palavra e sou grata a Deus por você que também irá estudar essa lição e eu vou poder te ajudar também. E aos demais irmãos, alguns irmãos já me perguntaram a respeito de algumas lições que eles irão estudar e graças a Deus tem algumas lições que já estão gravadas aqui no meu canal, então você também pode aproveitar um pouquinho destes comentários que já estão aqui na minha aula. Então nós vamos aprender muito com os erros e os acertos dos reis de Israel e de Judá. Nós vamos aprender muito com a misericórdia de Deus quando o homem volta o seu coração arrependido para Deus. Nós falaremos sobre a infidelidade de Israel e também sobre a providência de Deus na vida de cada um destes governantes. Nós vamos falar sobre o plano de Deus para a humanidade e que nem mesmo os nossos pecados podem impedir os planos de Deus para a igreja e também para a humanidade. Hoje nós vamos falar sobre Salomão, mas primeiro eu preciso saber quem foi Salomão. Nós sabemos que Salomão, ele é o segundo filho de Davi com Betseba. Porque nós lemos nos livros que o primeiro filho que foi fruto do pecado, do adultério de Davi com Betseba, aquele filho viveu apenas 7 dias
e depois disso ele morreu. Mas Deus agraciou tanto Davi quanto Betseba com um outro filho, e é sobre este segundo filho de Betseba, né, o segundo filho de Davi com Betseba, é sobre esse grande homem de Deus que nós vamos falar nesta aula de hoje. E eu te aconselho como professora e também você como professor, que você leia toda a história dos reis de Israel, que você leia 1 Reis, 2 Reis, que você leia 1 Crônicas, que você leia 2 Crônicas, e se possível for também, né, leia o segundo livro de Samuel, para que você fique inteirado, né, na íntegra a respeito da história destes reis. E hoje, de novo, meu aparelhinho não está funcionando aqui para esta aula. Então nós vimos que Davi se consolou depois da morte do seu filho, e passado um tempo ele conheceu outra vez a Betseba e ela ficou grávida e teve este filho maravilhoso. O nome de Salomão significa paz. E quando o profeta Natã veio ter com Davi ali na sua casa para conhecer, né, o novo filho do rei, ele deu um outro nome familiar para aquela criança, para Salomão. Era costume naqueles tempos, né, a criança ter 2 nomes, que era um nome familiar e o nome que tinha sido dado para os pais. E hoje ainda a gente encontra, né, principalmente no catolicismo, muitas crianças têm 2 nomes devido a essa tradição. E com Salomão aconteceu isso. Então, o nome dado pelos pais foi Salomão, mas o nome familiar que foi dado para ele, Natã, deu este nome, foi de Jedidias, que significa amado do Senhor. Salomão, desde sempre, ele foi o amado de Deus. Ele foi escolhido de Deus para esta grande obra. Ele foi o escolhido de Deus para reinar no lugar do seu pai, Davi. Deus prometeu a Davi uma dinastia eterna, e essa dinastia, ela culminaria em Jesus Cristo. Talvez Davi não tenha entendido este propósito de Deus, mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós sabemos que essa dinastia eterna e que governaria para sempre, culminaria em Jesus Cristo, que é o nosso rei para sempre. As guerras de Davi, as guerras que Davi teve, né, inclusive algumas que foram piores do que as outras, o desqualificaram para a construção do templo em Jerusalém. E Deus então escolheu seu filho, Salomão, para a construção do templo. Mas a construção desse templo não foi algo que saiu da cabeça de Davi ou da cabeça de Salomão, que eles idealizaram o projeto daquele templo. Não. Todo o modelo, a construção, o projeto, a engenharia, tudo foi idealizado por Deus. Deus mostrou para Davi o projeto e o plano para a construção daquele templo, né? O modelo foi Deus que deu para Davi, Davi passou para Salomão o modelo que Deus exigiu que fosse construído aquele templo. Deus foi o arquiteto, Deus foi o engenheiro daquela magnífica obra, e Salomão apenas executou o projeto. Nós sabemos que tudo que aconteceu na vida de Salomão não foi por causa da sua eleição, foi tudo por causa de Deus. Tudo que aconteceu na vida de Salomão era um projeto de Deus, era um plano de Deus. Tudo isso não foi merecimento dele, por trabalho dele, por esforço dele, nada disso. Tudo foi propósito de Deus na vida de Salomão. E o grande estopim na vida de Salomão foi o pedido que ele fez a Deus. E é sobre isso que nós falaremos hoje, como foi a ascensão de Salomão ao seu trono. Nós sabemos que nada foi tão fácil na vida de Salomão, principalmente a sua ascensão, como ele foi colocado no trono. Davi adoeceu na sua velhice, ele teve hipotermia, né, uma doença que alcança, né, as pessoas numa idade, não todos os idosos, mas a maioria deles tem essa doença.
E o rei então ficou ausente, né, no governo, no trono. E na ausência do rei, os seus filhos tentaram usurpar o trono. Primeiro Absalão e depois Adonias. Porém, Salomão, ele era o escolhido de Deus. Talvez Salomão já tivesse tido idealizado a festa de posse e a sua unção real com muito glamour, porém não foi desta maneira. Tudo de repente e tudo de última hora. Ele foi dado a posse, né, a ascensão dele para o trono, tudo repentinamente. A unção dele foi muito rápida, né, não teve glamour, não teve nada na posse de Salomão para ser rei. E seu pai ainda continuou vivo muito tempo, governando juntamente com ele. Todas as vitórias e os sucessos no reinado de Salomão foi por causa do amor de Deus a Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus então permitiu que Salomão, por causa deste amor a Davi, Deus então permitiu que Salomão estabelecesse um reinado sólido, próspero, justo e cheio de glória e de poder. Nunca houve antes dele e nunca houve depois deles. Nós sabemos que tem muitas pessoas na terra, devido à fidelidade de seus pais, que eles estão sendo abençoadas por isso, por causa do amor que Deus tem com os nossos pais, por causa da fidelidade dos nossos pais. Às vezes nós alcançamos bênçãos que não foi por nós, mas por causa da fidelidade dos nossos pais. Mas nós veremos que mesmo Israel alcançando o apogeu na história, no reinado de Salomão, com toda a glória e com toda a riqueza, eles afastaram-se de Deus e também das suas leis. Salomão, ele deixou-se levar por interesses políticos e por desejos pecaminosos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. Nós vamos diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento nós adquirimos nos bancos das universidades, nos bancos das escolas. Agora, sabedoria é uma dádiva que ela é dada por Deus. Nós podemos buscar e devemos buscar esta sabedoria. Conhecimento, basicamente, ele significa conhecer por experiência, ou então por estudo, familiaridade obtida por uma experiência real. Você viveu aquilo, então você conhece aquilo já. Com fato, é aprendizado, conhecimento é aprendizado. É o ato de compreender a clara percepção da verdade. E sabedoria é a forma como se utiliza este conhecimento. Tem muitas pessoas que têm muitos diplomas, são doutores, são mestres e não são sábios. Não têm sabedoria. Então, sabedoria é a forma como se utiliza este conhecimento que nós temos. E somente Deus pode nos dar sabedoria. Este saber, né? Utiliza este saber, utiliza este aprendizado e tirar benefícios deste aprendizado em causa própria ou de outra. Nós sabemos, a Bíblia diz que há dois tipos de sabedoria, que é a sabedoria do mundo, que ela também pode ser até inspirada pelos demônios, e que essa sabedoria também ela não é espiritual. E tem a sabedoria que vem do alto, mas esta sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, ela é pura e ela é praticada com humildade. Ela é pacífica, ela é amável, ela é sincera e tantas outras virtudes mais que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Se nós não temos sabedoria, se você não tem sabedoria, se eu não tenho sabedoria, nós devemos fazer o mesmo pedido que Salomão fez. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria, porque somente Ele tem sabedoria para nós. No ponto 1, a virtude de Salomão. Salomão,
Quando nós lemos a história da vida dele, Salomão era um homem que ele já tinha traços de sabedoria ao pedir sabedoria. Uma pessoa que pede sabedoria para Deus é uma pessoa que já é sábia. Então, Salomão ele já tinha traços de sabedoria. O próprio Davi, nós lemos da Bíblia Sagrada, ele via traços de sabedoria em Salomão. Imagina, se Deus te aparecesse hoje e você tivesse a oportunidade de pedir a Deus alguma coisa, uma coisa que mudaria a sua vida completamente, que mudaria todas as áreas da sua vida. Se Deus aparecesse para nós em sonhos, como ele apareceu a Salomão por 2 vezes, e Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Se você tivesse esta oportunidade, o que você pediria a Deus? O que você pediria a Deus nessa única oportunidade? Ou nessas 2 únicas oportunidades que você tem? Esta mesma pergunta Deus fez ao cego. Deus fez essa pergunta para Salomão, que ele pedisse o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. Esta mesma pergunta no Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo ao cego, abre aspas, o que queres que eu te faça? Jesus pode também estar fazendo essa pergunta para mim, para você. Jesus pode aparecer em visões, em sonhos, usar alguém para falar conosco e nos fazer esta proposta. O que você pediria para Deus? O que você falaria para o Espírito Santo que você deseja muito? A primeira aparição de Deus a Salomão foi em Gibeão, quando ele já era rei e fora oferecer sacrifícios a Deus. Em uma visão, em sonhos, Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria. Engana-se quem acha que Salomão pediu a coisa mais insignificante ou mais simples daquela época, ou do desejo dos homens, que ele pediu a coisa mais insignificante em relação aos outros dons, às outras dádivas. A sabedoria é o dom mais desejável. Tanto na época de Salomão, quanto na nossa época hoje, é o que mais as pessoas desejam, é sabedoria. Sabedoria no mundo material. As pessoas querem este tipo de sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria no Antigo Testamento, nós encontramos em Provérbios, fala-se muito em sabedoria, nós encontramos no livro de Eclesiastes, fala muito sobre sabedoria. No livro de Jó, nós falamos muito sobre sabedoria. As pessoas sempre, naquele tempo passado, desejavam muito a sabedoria. Os gregos desejavam muito a sabedoria. Nós encontramos diversos livros escritos a respeito de sabedoria e homens de sabedoria secular que foram considerados sábios. Então, Salomão não pediu uma coisa simples. Ele pediu o dom mais preterível daquele tempo. O dom mais desejável. Foi isso que ele pediu. Deus se agradou então do pedido de Salomão. Deus se agradou de Salomão, pois ele pediu o mais alto prêmio, a sabedoria. Ele podia ter pedido os inimigos em suas mãos, ele poderia ter pedido vingança para os inimigos do seu pai, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu uma única coisa, sabedoria. Deus daria qualquer coisa a Salomão se ele tivesse pedido? Claro que não. Deus somente dá aquilo, tanto para Salomão quanto para nós, que esteja dentro dos limites da razão. Então, se Salomão pedisse qualquer coisa, não era qualquer coisa que Deus daria para Salomão. Salomão, quando ele ascendeu ao trono, ele foi coroado como rei, ungido como rei. Ele tinha cerca, mais ou menos, de 20 anos de idade. Não se sabe ao certo a precisão da idade dele. E por isso, por causa da sua idade, ele se julgava imaturo em relação à magnitude da tarefa.
Não porque ele era imaturo, né? Porque o próprio pai já via maturidade nele e traços de sabedoria na vida de Salomão. Mas ele achava que ele era imaturo, muito jovem, para a magnitude daquela tarefa. Governar 12 tribos. Ele seria rei de uma nação completa. Nós sabemos que foram poucos reis, apenas 3 reis governaram todas as 12 tribos de Israel. E na próxima aula nós vamos falar sobre essa divisão. Era muita gente para apacentar. Então ele pediu a Deus um coração que ouve, isto é, um coração compreensivo. Ele pediu um coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Nós estamos vendo que Salomão não pediu só sabedoria, né? Ele pediu coisas que são de vital importância para as nossas vidas. Ele também pediu um coração que também pudesse julgar o povo com equidade e com verdade. Que ele pudesse julgar o povo com justiça, que ele fosse imparcial em seus julgamentos e que ele respeitasse a igualdade de direitos entre o povo que ele ia apacentar. O pedido de Salomão é um modelo de espiritualidade e humildade. Antes de Deus aparecer para ele, Salomão já tinha casado com a filha de Faraó. Fazia parte da política dele manter por meio da diplomacia, né? Salomão não queria lutar, Salomão não queria guerrear para conquistar nada, mas ele queria, por intermédio da diplomacia, o império que Davi tinha conseguido pela espada. Davi enfrentou várias guerras para entregar esse império todo nas mãos do seu filho para governar. Só que Salomão não queria guerras. Ele queria manter todo aquele império, conquistar outras terras, outros povos, mas pela diplomacia. A poligamia, ela era tolerada no Antigo Testamento. A concubina, ela era tolerada no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel. Mas o casamento com mulheres pagãs, isso não era tolerado por Deus. Isso tinha sido proibido por Deus para a nação de Israel. Por quê? Porque elas fariam com que os israelitas se afastassem de Deus. Existiam muitos sábios. Salomão não era o único sábio, ele foi o mais sábio da sua época. Existiam muitos sábios. A sabedoria era disputada entre o povo do Oriente, entre os egípcios, né? Então existiam muitos sábios naquele tempo. Alguns eram muito sábios e eles são citados aqui também. Era Etã, o Ezraíta, Emã e Calcol e Darda, filhos de Maó. E diz a Bíblia que Salomão, ele era o mais sábio do que todos os homens do Oriente e dos egípcios. Já imaginou o grau de sabedoria que ele tinha? Mais sábio do que os egípcios, mais sábio do que todos do Oriente. Sobre esses homens que são citados aqui, nós pouco sabemos sobre eles e também não vamos ficar buscando sobre isso, né, que não é o interesse da nossa lição. Nós não vamos entrar neste mérito. Esta sabedoria aqui citada, que eles tinham, mais sábios do que os do Oriente, mais sábio do que os egípcios, mais sábios, né, do que estes que nós acabamos de falar aqui, é uma sabedoria que está citada aqui, ela está mais ligada com negócios do mundo do que com as realidades espirituais. A sabedoria que eles tinham era a sabedoria do mundo. Visto que Salomão pediu sabedoria para diversas áreas da vida secular. E nós não encontramos Salomão pedindo sabedoria espiritual. Visto que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, até Jesus aparecer aqui na terra. Jesus, ele disse, está aqui quem é maior do que Salomão, quem é mais sábio do que Salomão. E aquelas pessoas estavam perdendo a oportunidade de aprender com Jesus. Salomão também,
Ele não teve alguém como Natã para aconselhá-lo em sua vida espiritual e na comunhão com Deus. Ele perdeu muito por não ter um homem como Natã ao seu lado. E todas as bênçãos que Deus deu a Salomão, elas eram condicionadas à sua obediência e fidelidade a Deus. Todas as 2 vezes que Deus apareceu para Salomão, era para ratificar a aliança davídica e dizendo a ele: se você for fiel, andar no meu caminho, nos meus estatutos e viver de acordo com a minha palavra, eu vou te estabelecer uma dinastia para sempre e você será rei e terá paz durante o seu governo. Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a consolidação do poder. Como é que foi consolidado o poder de Salomão? Como que ele chegou naquele ponto tão glamouroso de poder e de alianças para que seu governo fosse o governo de maior sucesso que já existiu no governo do povo de Israel? No primeiro ponto, a glória do rei de Salomão. A glória do reino de Salomão. Antes de morrer, Davi, ele já tinha juntado muito tesouro para a construção do templo. Imagina, você encontrar um império daquela magnitude. O que ia caber a Salomão era apenas governar e acrescentar algo mais para a construção daquele templo. Porque tudo Davi entregou para ele. Davi foi juntando, mesmo nós aprendemos muito com Davi, que ele não foi egoísta, ele não podia construir, e não era porque ele não pôde construir que ele deixou de trabalhar para o crescimento daquela obra. E nós precisamos aprender com este homem segundo o coração de Deus. Então ele já deixou o império, entregou esse império nas mãos. Davi juntou muito ouro, muita prata, muita madeira, com o rei Irão, e deu das suas próprias riquezas para a construção daquele templo. Então Salomão teve muita dificuldade para juntar mais coisas, mais ouro para essa construção. Pois o desejo de Davi era fazer um templo glorioso para a morada de Deus. Nasceu este desejo no coração de Davi. Não foi Deus que pediu Davi para construir um templo. Isso nasceu no coração de Davi. Não que Deus tenha pedido para ele um templo. O reinado de Davi foi estabelecido e firmado em paz e em justiça. Esta era a promessa de Deus, condicional. Enquanto Salomão fosse fiel a Deus, Deus alargaria o seu território e ele teria paz para sempre, enquanto ele vivesse no seu governo. Deus lhe daria paz e sucesso. Na verdade, o sucesso do reinado de Salomão era Deus. As estratégias de sucesso a este governante era Deus que dava. No julgamento da causa das 2 prostitutas, vemos a justiça e a imparcialidade do governo de Salomão, além da sua sabedoria maravilhosa. As mulheres puderam adentrar diante do trono do rei e fazer as suas petições. Foi justo e imparcial no julgamento. E conhecendo o imensurável amor de mãe, ele julgou com sabedoria e a sua fama, então, corria pelo mundo inteiro, tanto que a rainha de Sabá veio para conhecê-lo pessoalmente, para ver de perto a sua sabedoria. Depois disso, o povo passou a respeitá-lo por causa da sua sabedoria, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele. Imagine, pela provisão diária do reinado de Salomão, nós podemos observar a magnitude daquele governo, tamanho do poder daquele homem. Olha qual que era a provisão diária do reinado de Salomão. Eram dois tipos de farinhas, 90 tonéis, aproximadamente 90.000 quilos de farinha, 10 cabeças de gado de cocheira,
20 gados de pasto, 100 ovelhas e bodes, e servos, e gazelas, e aves escolhidas. Ele tinha as pessoas que mensalmente mudavam de turma para prover essa despesa diária no reinado de Salomão. Ele tinha 12.000 cavalos. Ele tinha paz com todas as nações vizinhas. Os inimigos de Israel, eles estavam adormecidos, porque Deus era com ele. E ele era com Deus. Então, ele era fiel a Deus e Deus cumprindo a aliança. Todas as 2 vezes que Deus aparece a ele, ratifica a aliança, exigindo dele fidelidade. Em Gibeão ou Gibeon e em Jerusalém, quando ele terminou de construir o templo. O povo era feliz, comiam, bebiam e festejavam. Era um governo de paz. A glória de Salomão foi demonstrada principalmente na construção e no luxo que havia no templo de Jerusalém. Na casa também, na casa real que ele construiu, porque demoraram 20 anos para que ele construísse tanto a casa quanto o templo. Então imagina quanto material, quanta mão de obra, e a Bíblia diz que as pedras elas eram lavradas, então não ouviu-se barulho da construção do templo e nem da casa real. Ele fez os escudos todos de ouro, ele fez o seu trono de marfim, mas todo o Israel ajudou a pagar. E foi caro o luxo de Salomão. E todas as pessoas tinham que pagar tributos para isso. O pedido de Salomão, ele nos faz caminhar nas escrituras sagradas e chegar nas palavras de Jesus em Mateus, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porém, isso não é uma senha, um enter que nós damos em nosso computador ou um gatilho para que nós possamos enganar a Deus. Abre aspas. Vou fingir que busco o reino de Deus para que Deus me dê luxo e riqueza. Salomão não usou esse artifício. Realmente ele queria sabedoria da parte de Deus. Era isso que ele queria. Deus conhecia o coração de Salomão e deu a ele além do que ele pediu. Porque Deus é poderoso para nos dar além do que nós pedimos. Deus disse para ele: por que você não me pediu nada mais do que sabedoria? Eu vou te dar fama e riqueza. Você será o rei mais rico, mais famoso que a história já conheceu. Então Deus deu a ele riquezas e fama, assim como ele deu a Davi. Mas a maior riqueza que nós podemos ter é se nós soubermos contentar com o que nós temos. Foi o que Salomão não fez. Salomão não contentou com aquilo que Deus tinha dado para ele. E muitos estão passando a vida buscando riquezas terrenas. Nós podemos até pedir a Deus sabedoria e recebê-la, mas não é garantia de que nós seremos tão ricos quanto Salomão foi. Porque a nossa maior riqueza é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Do que adianta tantas conquistas como as conquistas de Salomão e perder a vida eterna? Por que adianta? Nós não vamos levar nada daqui? Por que hoje nós não temos paz em nossa nação? Assim como aconteceu com Davi. No final de sua vida ele perdeu a paz no seu reinado. Porque nossos governantes, eles não são tementes a Deus e são ambiciosos de riquezas e de luxos. No ponto 2, o orgulho precede a ruína. Na juventude, Salomão foi um rei justo, temente, sábio, mas como qualquer um de nós, o desviar da presença de Deus não é de uma hora para outra. Ninguém desvia da presença de Deus de uma hora para outra. Você não dorme crente e acorda desviado,
herético, blasfemo. Não quero mais servir a Deus. Isso vai acontecendo aos poucos em nossas vidas. Assim como foi na vida de Salomão. Tem muitas pessoas que estão desviadas dentro da casa de Deus há 3 anos, há 4, há 5, há 6 anos e nem percebem que já estão desviadas dentro da casa de Deus. Assim também aconteceu com Salomão. As coisas foram acontecendo na vida dele aos poucos. Ele foi desejoso de vanglórias, de luxo, de poder, de ostentação. E ele foi aos poucos se afastando da aliança que ele tinha feito com Deus, do compromisso feito em sua caminhada e na dedicação do tempo. Ele empenhou a sua palavra de fidelidade, mas aos poucos as alianças políticas, o desejo do luxo. Ali em Israel já não tinha, as coisas que tinham ali já não eram mais suficientes para ele. Então ele mandava buscar de longe, tecidos finos de longe, comida de longe, madeira de longe, tudo vinha de longe, cavalos vinham de longe, porque o que ele tinha ali para ele já não era suficiente. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos em sua vida, à medida que ele fazia concessões em seu coração. E ele estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. E será que isso não acontece conosco? Nós vamos fazendo concessões, a cada dia nós vamos fazendo concessões, e isso vai nos levando para longe de Deus. Que concessões nós temos feito ao longo da nossa caminhada cristã? Tipo, só um pouquinho disso não tem problema, só isso aqui não tem importância, ou isso não acho que faz mal, ou isso aqui não tem problema. Que crente ou que cristão somos nós hoje em relação do que éramos quando nós aceitamos a nossa fé em Cristo Jesus? Que tipo de concessões nós estamos fazendo na nossa vida espiritual? Será que nós temos feito algumas concessões aos nossos desejos pecaminosos e isso tem nos levado para longe de Deus? Salomão queria riqueza além da que Deus o tinha dado. E Paulo escreveu que os que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Salomão, ele estava insatisfeito e ele buscava coisas de longe, luxuosas, para satisfazer seu coração e de todas as suas mulheres. A riqueza, ela é limitada quando somos cristãos de verdade. Porque a riqueza, ela nos dá poder de fazer tudo. Porém, tudo não é lícito para um cristão. Deus conhece o coração do homem e sabe que o nosso coração, ele é enganoso. E ele nos adverte acerca destas coisas que podem nos afastar dele. Aos reis estava ordenado, abre aspas, não multipliques os cavalos. Salomão buscava cavalos no Egito e ficou muito rico com este mercado. Os reis não podiam multiplicar mulheres para que o seu coração não se desviasse de Deus. Salomão teve 300 concubinas e 700 esposas, princesas. Isso era demonstração de poder ter tantas mulheres. Os reis não podiam multiplicar nem ouro, nem prata. Eles deveriam ter a cópia do livro da lei ao seu lado. E eles não podiam permitir que o povo voltasse ao Egito. E foi exatamente o que Salomão fez. Talvez para ele, eu achei esse comentário maravilhoso, gostei muito. Talvez para ele a realização da construção do templo foi uma experiência suficiente para a sua vida espiritual. E agora, como quem diz, Deus já construiu o templo, tá aí, agora eu posso viver a minha vida.
Então, para ele, a construção do templo foi suficiente. E agora ele podia se entregar ao luxo, à prostituição. E foi o que ele fez. Ao contrário de Jesus, o Rei dos Reis. Salomão, ele bebia apenas em taças de ouro puro. Jesus viveu aqui e conviveu na simplicidade e na humildade. Devemos aprender com Jesus a sermos humildes. Em Eclesiastes 2, Salomão, ele revela seu desejo pelas coisas materiais. Ele achava que nada podia ser vedado aos homens. Como que este mesmo Salomão escreveu Provérbios 5 e 6 e multiplicar o número de mulheres e de concubinas. Nem parece que foi a mesma pessoa que escreveu. A poligamia já era um problema sem fim. Ele tinha o exemplo de seu pai Davi. Agora imagina poligamia com mulheres pagãs. Isto era apostasia deliberada. Além disso, ele fez alianças políticas. Salomão servia ao Senhor, mas ele amava o mundo. Isso se parece com alguma história hoje que nós estamos vivendo? Amamos a Deus, mas também amamos o mundo. Como assim? O homem que construiu o altar, o templo, para o único Deus verdadeiro. Ele construiu altares de sacrifícios enormes. Colocou a arca de Deus no Santo dos Santos. Como que este mesmo homem começou a adorar a outros deuses e construir altares para eles, por causa das suas esposas. A origem, ele não conseguiu ganhar as suas esposas para servirem a um único Deus. Ao invés disso, aquelas mulheres desviaram o seu coração e ele começou a construir altares para aquelas mulheres, para aqueles deuses que elas serviam. Imagina Salomão construindo um altar para Moloque, para Quemos e para tantos outros deuses pagãos daquela época. Todos eram abominação ao Senhor. A ordem de Deus era que todos estes altares tinham de ser destruídos. Quando eles foram conquistar a terra prometida, Deus diz: destruam todos os altares. Não deem suas filhas, não deem os seus filhos. Não façam negócios com o povo desta terra, para que eles não desviem o seu coração de me servirem. E agora um homem, escolhido de Deus, prevaricou na sua velhice. Deixou que as mulheres desviassem o seu coração. E será que também nós não estamos assim? Construindo altares paralelo ao altar que nós construímos a Deus? Será que nós não estamos deixando que os nossos filhos e cônjuges desviem nosso coração para longe do nosso Deus? Quando alianças são quebradas, as promessas são quebradas. Todas as promessas de Deus em relação a nós, elas são condicionais. Nós sabemos que existem promessas de Deus que não são condicionais. E elas irão acontecer, eu sendo fiel ou não. A vinda de Jesus é uma delas. A nossa fidelidade é o gatilho para que Deus cumpra as suas promessas feitas a nós. Mas se eu deixar de ser fiel, as promessas são rompidas. Aquele homem humilde, no início da sua vida, ele deixou que a riqueza, que o poder e a luxúria o afastasse de Deus. Deus ameaçou tomar o trono de Salomão. Deus fez ameaças para ele, para que ele voltasse, ele acordasse do mundo que ele estava vivendo. Mas nem essas ameaças, ao contrário, ele ficou pior ainda, mais vingativo. E ele não teve medo do que Deus poderia fazer. E ele não deu ouvidos aos profetas. E por isso
Deus precisou tomar medidas drásticas. Os 3 pecados de Salomão juntos ou separados não chegavam nem perto do pecado de Davi, seu pai. Entretanto, Davi, ele não deixou que o seu pecado o levasse para longe de Deus. Nunca se entregou à vaidade do mundo e às mulheres pagãs. A Bíblia, ela não fala nem que sim e nem que não. Se Salomão se retratou com Deus na sua velhice e que ele tinha deixado os seus pecados. O último tópico, nós vamos falar sobre a construção do templo. Como foi esta construção? Nós já falamos, parece que estamos sendo até repetitivos, que Deus disse a Davi que não tinha pedido a ninguém. Deus falou com Davi: onde você leu? Com quem você viu isso? Que eu pedi que alguém construísse um templo em meu nome e que eu quisesse habitar em algum lugar que fosse a minha morada. Mas já que ele tinha colocado isso em seu coração, Deus então lhe deu o projeto, a planta do templo. Nós aprendemos aqui com Davi nessa história que nem tudo aquilo que nós desejamos, mesmo que se for para a obra de Deus, Deus não vai permitir que nós façamos. E nós precisamos entender isso. Assim como Davi entendeu que não era permitido que ele construísse o templo, mas que o seu filho construísse. E mesmo assim, de bom grado e feliz, aquele homem juntou tesouros para que fosse construído o templo de Deus. Deus já tinha escolhido a eira de Araúna. Davi construiu um altar ali quando houve a praga do recenseamento, quando Davi resolveu, nós não temos tempo de entrar nesse detalhe aqui também. Então, Deus já tinha dado o projeto, já tinha escolhido o lugar, o futuro lugar de adoração, onde ele tinha construído um altar ali, na eira de Araúna, onde Davi ofereceu um sacrifício por causa do seu pecado. E a Salomão foi dado este privilégio de construir o templo. Foi um privilégio para ele poder construir um templo para a morada de Deus. E além de tudo, que Davi tinha juntado para a construção do templo, além de toda a riqueza que Davi tinha deixado para o seu filho, entregado para ele na construção do templo, Salomão construiu com muita excelência e esplendor. Ele fez o melhor para Deus. Madeira pura, madeira vinda do Líbano, era ouro de Ofir. Ele cobriu as partes internas do templo de madeira e depois recobriu com ouro. Ele usou o material mais excelente, porque nós temos que fazer o melhor para Deus, dar o nosso melhor para Deus. E foi assim que Salomão fez. Cedro vindo do Líbano, tudo de altíssimo bom gosto e luxo. Era a demonstração do amor de Salomão para Deus. Mas Deus quer muito mais a nossa fidelidade do que estas coisas materiais que nós possamos ofertar. No ponto 2, o templo do Espírito Santo. Pela palavra de Deus, nós sabemos que o desejo de Deus sempre foi de estar no nosso meio. Sempre foi o desejo de Deus, de estar perto de nós. No jardim do Éden, Deus todos os dias, na viração do dia, ele se fazia presente e se relacionava com Adão. Com a queda, Deus então proveu outra forma de habitar com o homem, visto que o pecado fez esta separação. E ao escolher Israel como seu povo, mandou que construíssem um tabernáculo e que ele habitaria no meio do seu povo. Depois, Jesus, o Verbo de Deus, ele veio encarnado aqui e tabernaculou entre nós. Deus se fez presente entre o seu povo com a presença de Jesus aqui na terra. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco para sempre, até a consumação dos séculos. E hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita mais no meio de nós,
mas agora ele vive dentro de nós. O desejo de Deus sempre foi esse, de estar conosco e agora melhor ainda, dentro de nós. E é neste lugar, dentro de nós, que deve haver riquezas e belezas. Ele não está preocupado com os nossos bens materiais, mas ele está preocupado com os nossos bens espirituais que carregamos dentro de nós. Ele também habita dentro da igreja invisível e também dentro da igreja local. No ponto 3, a glória do Senhor. Por 2 vezes a glória do Senhor se manifestou. Quando a arca foi colocada no Santo dos Santos, e foi tão grande a glória que eles não puderam ficar de pé. E às vezes nós ouvimos pregadores dizerem assim nos cultos: a glória de Deus está aqui, glorifica a Deus. E as pessoas se comportando de qualquer maneira dentro do culto, como se ele estivesse em um clube. E na dedicação, Salomão fez uma das mais lindas oração de joelho e de braços estendidos ao céu. Ele intercedeu por todos, até pelos estrangeiros, ele intercedeu, pedindo a Deus misericórdia, caso o povo pecasse e se arrependesse dos seus autos. E ele faz, uma profecia que depois, muito tempo depois, iria acontecer. Se eles fossem levados cativos, onde eles estivessem, se eles orassem em direção a Jerusalém, que eles também alcançassem as bênçãos de Deus. Foi o que aconteceu com Daniel, nós encontramos no seu livro. E na segunda vez, foi na inauguração do templo, 14 dias de festa. E Deus aparece outra vez para Salomão e ratifica a aliança davídica. E desta última vez, além da glória descer, naquele lugar também desceu fogo e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quando descia fogo em um sacrifício, era certeza que Deus tinha recebido aquela oferta. O fogo, quem pode acender é somente Deus. Mas a nossa indiferença, o nosso afastamento, ele pode levar a glória de Deus para longe e apagar a chama do Espírito Santo que está dentro de nós, que está acesa em nosso coração, que foi Deus, o Espírito Santo, que acendeu essa chama, assim como acendeu na inauguração do Templo de Jerusalém. Aqui é o lugar do altar, dos nossos sacrifícios espirituais. Mas Ezequiel, ele viu a glória de Deus indo embora. E nós, como povo de Deus, não podemos permitir que a glória de Deus também saia da igreja. Então, não deixe esta chama apagar. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha um início de trimestre maravilhoso. Que o Espírito Santo te dê graça e que te dê sabedoria para sempre. E eu quero mandar hoje um abraço para os irmãos que me pediram, mas quero mandar um abraço para você que todas as semanas está aqui no meu canal assistindo as minhas aulas. Comenta aqui o que você achou dessa primeira lição. Eu confesso que eu estou apaixonada com esta primeira aula do nosso trimestre. Nós vamos ter que ler bastante aqui, E também eu quero pedir perdão aos irmãos, porque na verdade eu nunca vi um galo cantar o dia inteiro, como esse galo vizinho meu canta aqui em todas as minhas aulas. E aí um dia, quem sabe, se Deus me permitir, eu vou ter um estúdio, vai ser mais silencioso, E Deus vai nos dando graça por isso, mas para mim é um prazer muito grande estar aqui com galo cantando ou sem galo cantando. Para mim é uma alegria estar aqui, um prazer também estar aqui. E eu quero mandar um abraço e vai curtindo a minha aula aí, comenta. Quanto mais você comenta, mais envolvimento tem com o meu canal. Meu canal continua crescendo e eu sou muito grata a Deus por tudo. Então eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Ana Lira e para a EBD em Petrópolis, em Maceió.
Também a irmã Maria Lúcia dos Reis, em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, está aqui o abraço. Também o nosso irmão Imaurici Rodrigues, em Caxangá, em Olinda. Também para a nossa irmã Elisama Carvalho e seu esposo, muito obrigada pelo carinho deste casal abençoado. E também para a Igreja de Cristo, que está em Mojuí dos Campos, no Pará. Forte abraço a todos vocês, eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.